Superar traumas e oferecer oportunidades de crescimento profissional. Esse é o lema do projeto Borboleta, realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além de acolher adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica, o programa encaminha os agressores para cursos profissionalizantes. A sala de acolhimento colorida é para mostrar para as vítimas de violência doméstica que é possível superar os momentos de dor. O projeto Borboleta é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que além de acolher, oferece apoio jurídico, psicológico e encaminhamento para cursos profissionalizantes no SENAC. O objetivo é que essas mulheres consigam autonomia financeira e assim não dependam mais dos agressores. A iniciativa foi premiada na 19ª edição do Prêmio Novare, na categoria Juiz-Juíza, por acolher vítimas e dependentes e reeducar os agressores. Além do atendimento presencial, o projeto Borboleta criou guias de acesso aos serviços oferecidos e cartazes que descomplicam o acesso ao judiciário. E agora, para falar mais sobre esse projeto tão bacana, a repórter Fernanda Porto, ela conversou com a juíza do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre, a Madjele Frantes Machado. Vamos acompanhar. Boa tarde, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu já começo nossa conversa perguntando o que te inspirou, por que começou esse projeto, como surgiu essa ideia? A ideia do projeto Borboleta surgiu justamente porque a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, ela implantou aqui no Brasil um sistema de proteção integral às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por conta disso, a justiça tradicional, ela não tinha mais condições, não tinha condições de dar efetividade a todas as propostas que estão na Lei Maria da Penha. Então, a gente tinha que pensar de forma diferente, para além, então, daquela punição do ofensor e da proteção da vítima. Atuar de forma multidisciplinar e num sistema integrado com a rede de atenção e proteção. Fala um pouquinho para a gente como que funciona. O projeto ele atende não só as mulheres em situação de violência doméstica, mas também os seus filhos e filhas dependentes, menores, e também os autores dessa violência. Essas atividades multidisciplinares, elas acontecem não só dentro do judiciário, mas também com parcerias da rede, com universidades, com o SENAC, com ONGs, e também muito importante ressaltar, com diversos profissionais voluntários da nossa comunidade, E ele também trabalha de forma a prevenir essas violências com intervenções nas escolas e em outros espaços da comunidade. Relacionada a essa questão da renda, ainda é um dos fatores que mais prendem as mulheres nesses relacionamentos conturbados? Ainda é um fator preponderante na manutenção desses relacionamentos tóxicos, desses relacionamentos violentos, Especialmente naqueles relacionamentos onde há filhos, há filhos menores que ficarão sob a guarda ou estão sob a guarda da mãe, e necessitam, sim, de sustento, não só do pai, mas também por parte da genitora. Então, por isso que a gente atua muito na manutenção, então, desses cursos, dessas parcerias, porque nós precisamos, sim, que as mulheres, especialmente, tenham condições de se sentir e de ser, de fato, as protagonistas das suas vidas. A senhora disse que os homens também participam do projeto Borboleta. Explica para a gente um pouquinho como que funciona esse trabalho de, vamos dizer assim, de ressocialização ou de inserção no ambiente familiar, Visto que os índices são muito positivos. Poucos homens voltam a cometer violência no ambiente doméstico, não é isso? Nós temos um trabalho pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Poder Judiciário, que são os grupos reflexivos de gênero, onde os autores, os homens autores de violência, então, de gênero, violência doméstica e familiar contra a mulher, são encaminhados para esses grupos, seja a título de medidas protetivas, seja até lá no momento da sentença, da sentença condenatória. Então, a partir do encaminhamento desses homens para esses grupos, é possível, então, ter um espaço de escuta, de reflexão e de efetiva transformação, então, desses comportamentos violentos,
Para se somar a isso, nós também temos o grupo de psicoterapia, que é coordenado por um profissional médico-psiquiatra, Dr. Nélio Tombini, que voluntariamente tem atuado conosco aqui no Borboleta, né? Os grupos de reeducação, os reflexivos, né, que existem, então, como eu disse, já há mais de 10 anos, eles já têm uma demonstração efetiva, né, de que é uma ferramenta muito importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Aproximadamente 5% apenas desses homens que participaram, e são mais de 1.000 homens ao longo, então, de mais de uma década, aproximadamente, então, 5% foram aqueles homens que voltaram a praticar novas violências. Qual que é o conselho, como que a senhora orienta que pessoas que estão passando por esse tipo de situação devem proceder? A orientação sempre é de fazer a denúncia, né, de buscar a proteção. Então, além da denúncia, que de regra é através, então, de uma ocorrência policial na delegacia da mulher, se possível, postular sempre medidas protetivas, porque todos os dados aqui no Brasil nos mostram que as mulheres que têm medidas protetivas, essas mulheres estão em sua grande maioria, né, então, sendo salvas do feminicídio. Uhum. Para encerrar nossa conversa, uma dúvida que muitas pessoas têm é que, em alguns casos, essas mulheres voltam a se reconciliar com esse agressor, até pelo vínculo, questão de filhos, como a gente citou aqui. E como que fica essa situação? Como que fica a tramitação desse processo na justiça? A reconciliação entre as partes, ela por si só, ela não impede a tramitação do processo criminal. É claro que as medidas protetivas, elas vão, em grande parte, elas terão que ser arquivadas, né, ou revogadas, a depender do tipo de medida protetiva, porque se for, por exemplo, uma medida que proíbe contato e aproximação entre as partes, ou o afastamento do lar, retomada essa convivência, né, essas medidas perderão, né, a sua eficácia, terão que ser revogados. Entretanto, o processo em si de medidas protetivas, ele pode continuar, e muitas vezes ele é importante que continue, tanto, por exemplo, com a inserção desse homem no grupo de psicoterapia ou num grupo de reeducação, como também no acompanhamento dessa mulher, né, num grupo de acolhimento, na inserção dessas pessoas também, com a oportunidade de capacitação e geração de renda, né? Capacitação para o trabalho. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei agora com a idealizadora do projeto Borboleta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a juíza Madeli Machado, não é isso? Obrigada por sua participação. Muito obrigada, boa tarde a todos.